Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo pastor Alberto Adrio. Olá, hoje é quarta-feira, dia 18 de outubro, e o tema do estudo de hoje é a Igreja Primitiva e as Zonas de Conforto. O texto bíblico que baseia o nosso estudo é Atos, capítulo 8, do verso 1 a 4. E ouça o que está escrito aqui nesse texto. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, estando pelas casas, e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte, pregando a palavra. Até então, a igreja primitiva havia estado principalmente em Jerusalém, ou dentro do território judaico e entre o povo judeu. Quando a perseguição começou, na qual Saulo, um judeu devoto e fariseu, estava ativamente envolvido, a igreja em Jerusalém foi dispersa por toda a Judéia e Samaria. Jesus havia predito em Atos capítulo 1, verso 8: Vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria. Essa declaração foi cumprida, como observado em Atos capítulo 8, verso 4, que lemos agora. Os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Mesmo depois que a igreja começou a avançar para além de Jerusalém, os cristãos ainda pregavam nas regiões dos judeus ou nos distritos do povo judeu em outras cidades. Atos, capítulo 11, verso 19, indica que a igreja foi dispersa até a Fenícia, no Líbano, e Chipre, mas não pregavam a mensagem a ninguém que não fosse judeu. Os discípulos de Jesus e da igreja primitiva não pretendiam ver os gentios aceitando o Senhor, mas apenas os judeus. Eles ainda tinham visões muito estreitas sobre qual seria a missão da igreja. Pedro, um discípulo de Cristo e uma das principais figuras da igreja primitiva, acredite, pelo menos a princípio, era contrário a levar a mensagem do Evangelho aos gentios, mesmo depois de Paulo ter começado a fazer isso. Pedro era conhecido como apóstolo dos circuncidados, ou seja, os judeus, e Paulo, o apóstolo dos gentios, como está em Atos, capítulo 2, verso 8. No início, Pedro nem queria ser visto com os gentios, conforme registra Gálatas 2, versos 11 e 12. No entanto, Deus tirou Pedro de sua zona de conforto e mudou seu coração. E concluindo, ele começou a entender o que de fato envolvia a comissão do Evangelho e o que a morte de Jesus devia realizar pelo mundo inteiro. Uma coisa que a gente percebe com o estudo de hoje é que, com a perseguição que a igreja sofreu, a dispersão dos apóstolos, ou seja, eles tiveram que fugir, se espalhar. Enfim, com tudo isso, Deus acabou transformando essa perseguição, que obviamente é um problema, é uma coisa ruim, em bênção. Porque como os cristãos estavam se espalhando por vários lugares por motivo de fugir da perseguição, Deus acabou usando a presença deles nesses locais para espalhar a missão. Nunca foi plano de Deus que os cristãos ficassem todos concentrados num único ponto. Isso nunca foi benéfico. A ordem de Cristo era pregar, sim, em Jerusalém, mas no crescente do raciocínio, Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. João 3,16, a passagem mais importante da Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. O mundo. O Evangelho é uma missão global. Entenda esse fato. É um fato. É uma verdade. Quando uma congregação, uma igreja,
se concentra ali no seu local, em suas 4 paredes, os problemas se avolumam. O interesse missionário desaparece. As pessoas se tornam única e exclusivamente servas dos seus próprios eventos, dos seus próprios programas. Não é saudável uma igreja ficar presa no seu local ali. A missão precisa ser cumprida. A missão da igreja é formar líderes, formar missionários, formar pessoas que saem, abrindo outras igrejas, abrindo a palavra de Deus em locais onde as pessoas ainda não tiveram contato com a verdade. É possível que você conheça esse tipo de realidade. Congregações e igrejas onde as pessoas são muito envolvidas nessa missão de Deus, de sair e pregar o Evangelho. Essas igrejas são igrejas fortes, são igrejas que crescem, têm seus problemas, têm suas dificuldades, porque afinal de contas, a igreja do Senhor sempre será perseguida pelo mal, por Satanás. Mas ela não murcha, ela não se tornou serva, escrava de sua própria acomodação. Isso é muito sério. Nunca foi plano de Deus que os cristãos ficassem o tempo todo reunidos num só local, desfrutando de um conforto, desfrutando de facilidades que essa aglomeração traz. O Evangelho é a missão dada pela Trindade e se baseia no cumprimento de seus filhos, os cristãos, você e eu, em levar essa verdade ao mundo. Essa é a nossa missão. E ao concluir aqui o estudo de hoje, vou deixar com você o texto da leitura bíblica, que é Provérbios capítulo 15. Um grande abraço e, com a permissão do Senhor, amanhã continuaremos o nosso estudo. Até lá! O Senhor deseja que nós tenhamos conhecimento da Sua palavra. Por isso, continue conosco estudando as lições da Escola Sabatina. Que o Espírito Santo te abençoe muito.